Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta, 1º de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes que vieram visitar o nosso stand na Expo XP. Em especial, agradecer às bravas e bravos guerreiros que ficaram até às 8 da noite me escutando falar de economia e renda fixa lá no espaço de palestra. Eu sempre digo aqui que economista não sabe se divertir, mas eu não fiquei sozinho nessa onda. Hoje à tarde eu estou lá de volta, então quem estiver por lá, até daqui a pouco. Sobre mercados, ontem foi um dia tenso aqui para os nossos ativos. Foi mais um dia em que os receios com a nossa situação fiscal fizeram bastante preço. O dólar à vista, por exemplo, fechou em alta de 1,7%, cotada a 4,95 de novo. Com isso, a moeda fechou o mês com uma desvalorização acumulada de 4,7% em agosto. O Ibovespa foi na mesma linha e fechou com queda de 1,5% ontem e voltou para os 115 mil pontos na mínima do dia. São então 5% de queda no acumulado do mês passado. E os juros futuros deram um salto entre 10 e 25 pontos, no caso dos mais longos, que são mais sensíveis às perspectivas fiscais do que à política monetária. Aliás, antes de dar mais detalhes sobre o gatilho específico dessa piora de ontem, um ponto interessante sobre a renda fixa prefixada em agosto foi a tendência de ver curvas de juros com mais inclinação para cima, né? Seja porque os curtos caíram demais, seja porque os longos não cedem facilmente. Isso bateu bem com uma dinâmica que eu particularmente acreditava que aconteceria e venho discutindo aqui internamente. No mês então que largou com o Copom cortando o juro em 0,5 ponto percentual no comecinho de agosto, acima do que eu acreditava, nós vimos tudo bem. Os juros ali para começo de 24 cedendo bem, né, por conta do corte de juros, quase 20 pontos, mas a partir dos vencimentos de janeiro de 2025, a queda dos juros futuros foi quase nula, ou na verdade chegou a subir. Teve os mais longos ali subindo 30 pontos no final do mês. Ou seja, olhando só para agosto, quem apostou que valia alongar o pré-fixado, porque o Copom começou o mês mais otimista com o corte de juros, não levou. Tivemos em agosto os juros americanos futuros mais pressionados, é verdade. Teve um pouco do medo do Copom embarcar numa postura mais flexível, digamos assim, com a inflação, mas agora o que a gente está vendo é o tal do wake-up call da possível deterioração fiscal que eu venho me repetindo aqui. Em bom português, voltou o ceticismo do mercado sobre a saúde das contas públicas daqui para frente aqui no Brasil. O governo tem conseguido, é verdade, vitórias importantes no Congresso com pautas que podem subir a arrecadação, mas com contrapontos como a regra do salário mínimo, que aumenta despesas, a desoneração do IR, que a gente já viu também, e agora a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores que foi estendida. E ontem foi dia de entregar oficialmente o projeto de lei orçamentário de 2024, que projeta um orçamento equilibrado com déficit zerado. Mas fora essas despesas que eu acabei de citar, grande parte do ceticismo vem pelo lado da receita. O orçamento prevê que quase metade da receita que estão esperando para fechar essa conta no ano que vem vai depender não só de aprovação legislativa, como, obviamente, de uma confirmação da expectativa de arrecadação que cada medida tem nas contas da Fazenda e do Planejamento. Não é simples também imaginar que a gente vai ter quase 170 bilhões de reais de arrecadação extra sobrando na mesa aí, e também que o Congresso vai estar ok com esse potencial aumento de carga tributária. E também que o PIB não vai sentir negativamente esse tarifaço. Enfim, para mercados agora o que importa é ver se o ministro Haddad, né, e o governo em geral conseguem articular esse aumento de impostos e receitas a contento. Bom, setembro também já larga com fortes emoções pela agenda econômica. Primeiro tem o nosso PIB referente ao segundo trimestre, que sai agora às 9 da manhã, e meia hora depois já tem os números do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Sobre o PIB, eu prefiro falar segunda-feira com vocês, né, com mais detalhes, quando eu tiver os dados na mão. Sobre o desemprego americano, vamos ver se ele acompanha esses últimos dados, né, que a gente viu essa semana, que sinalizaram um certo esfriamento da economia, abrindo então espaço para, de fato, o Fed dar mais uma pausa nas altas de juros. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.